Existe um rio no Oriente Médio que aparece mais de 20 vezes na Bíblia. Um rio que delimitava o Jardim do Éden. Um rio que banhava os impérios da Babilônia e da Assíria. Um rio que, segundo o livro do Apocalipse, vai secar nos últimos dias para abrir caminho para a maior guerra da história humana. Esse rio é o Eufrates. E ele está secando agora. Não é exagero, não é interpretação. Satélites da NASA documentaram a perda de água. Governos do Iraque, Síria e Turquia emitiram alertas oficiais. Aldeias inteiras foram abandonadas. Fazendeiros que viveram às margens do Eufrates por gerações estão deixando tudo para trás porque o rio simplesmente não existe mais como antes. E a Bíblia disse que isso ia acontecer. Com detalhes. Com precisão. Há mais de 2000 anos. Fica até o final. Porque o que vou te mostrar hoje não é coincidência. É profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. O rio Eufrates nasce nas montanhas da Turquia, atravessa a Síria e o Iraque, e deságua no Golfo Pérsico. Por milênios, foi a espinha dorsal da civilização humana. As primeiras cidades do mundo foram construídas às suas margens. A escrita foi inventada ali. A agricultura em larga escala começou ali. Mas algo está acontecendo com esse rio que não tem precedente histórico. Desde 2000, o Eufrates perdeu mais de 60% do seu volume de água. Em algumas regiões do Iraque, o que era um rio caudaloso hoje é uma faixa de lama rachada. Cidades que dependiam do rio por séculos estão sendo abandonadas. Peixes que nunca foram vistos fora d'água estão morrendo às centenas nas margens expostas. Em 2021, o governo iraquiano declarou emergência hídrica nacional. O ministro de Recursos Hídricos do país disse publicamente que o Eufrates pode desaparecer completamente até 2040. Não pode secar um pouco. Desaparecer. 3 fatores estão causando isso. Primeiro, a Turquia construiu mais de 20 represas no curso superior do rio, incluindo a gigantesca represa Atatürk, que retém uma quantidade absurda de água antes que ela chegue à Síria e ao Iraque. Segundo, as mudanças climáticas reduziram drasticamente o derretimento das neves nas montanhas turcas que alimentavam o rio. Terceiro, a demanda por água na região explodiu com o crescimento populacional. O resultado é um rio que está literalmente desaparecendo. E a Bíblia disse que isso ia acontecer. Abra o livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Leia com atenção. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, para preparar o caminho dos reis do Oriente. Pense no que você acabou de ler. Um texto escrito no século I da era cristã. Escrito por João, exilado na ilha de Patmos. Sem satélites. Sem ciência climática. Sem conhecimento das represas turcas. E esse texto descreve com precisão cirúrgica o que está acontecendo hoje. O Eufrates secando, para abrir caminho, para os reis do Oriente. Mas antes de falar sobre quem são esses reis, preciso te mostrar algo que a maioria das pessoas não sabe. O Eufrates não aparece só no Apocalipse. Ele aparece desde o início da Bíblia até o fim. É o único rio mencionado tanto no Gênesis quanto no Apocalipse. No Gênesis 2, ele é um dos 4 rios que saíam do Jardim do Éden. No Apocalipse 16, ele é o rio que seca para anunciar o fim dos tempos. Do começo ao fim da história humana, o Eufrates está lá. Como uma moldura. Como um marcador do tempo de Deus. E tem mais uma camada que precisa ser entendida. Apocalipse 9, versículo 14, descreve 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Presos. Esperando a ordem para serem soltos. E quando forem soltos, o texto diz que vão matar 1/3 da humanidade. 1/3. Hoje isso seria mais de 2 bilhões de pessoas. Esses anjos não estão soltos ainda, mas o rio onde estão presos está secando. Quem são os reis do Oriente? Teólogos e estudiosos bíblicos apontam para as grandes potências do leste: China, Índia, Irã e as nações da Ásia Central. Países que hoje têm exércitos de centenas de milhões de soldados. Países que hoje têm armas nucleares. Países que hoje estão se alinhando contra o Ocidente de formas que nunca vimos antes. E Apocalipse 16 descreve que quando o Eufrates secar, espíritos imundos vão sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta,
para reunir os reis de toda a terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O lugar dessa batalha final tem um nome: Armagedon. Isso não é ficção científica. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o texto bíblico descrevendo eventos que estão se desdobrando agora, em tempo real, nas notícias que você vê todo dia. Agora preste atenção nessa conexão porque ela vai te impressionar. O Irã fica exatamente a leste do rio Eufrates. A China fica ainda mais a leste. E nos últimos anos, esses dois países assinaram um acordo de cooperação estratégica de 25 anos, avaliado em 400 bilhões de dólares. Militar, econômico, político. A China vai investir em infraestrutura, petróleo e tecnologia no Irã. Em troca, o Irã garante fornecimento de energia e acesso estratégico ao Oriente Médio. Isso não é um acordo comercial comum. É uma aliança geopolítica que está redesenhando o mapa de poder do mundo. A China está construindo infraestrutura por todo o Oriente Médio através da sua Rota da Seda. Portos, estradas, ferrovias. Está estabelecendo presença naval no Mar Arábico. Está vendendo drones e mísseis para países que são inimigos declarados de Israel. E enquanto isso acontece, o Irã, que a Bíblia identifica como Pérsia nas profecias de Daniel e Ezequiel, continua enriquecendo urânio e financiando o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Ezequiel 38 descreve uma grande coalizão de nações que vai atacar Israel nos últimos dias. A lista inclui Pérsia, que é o Irã atual, inclui Gog e Magog, que muitos estudiosos identificam com a Rússia e nações da Ásia Central. Inclui Cush e Put, que correspondem a regiões da África. E essa coalizão vai marchar em direção a Israel como uma nuvem cobrindo a terra. Para chegar a Israel vindo do leste, você precisa cruzar o rio Eufrates, um rio que está secando. E tem um detalhe que quase ninguém menciona. Quando o Eufrates estava cheio, ele funcionava como uma barreira natural. Exércitos do leste precisavam de pontes, de logística, de tempo para atravessar. Com o rio secando, essa barreira desaparece. O caminho fica aberto. Exatamente como o Apocalipse 16 descreveu. Coincidência ou profecia? Eu sei o que você pode estar pensando. Isso é assustador. E é. Mas a Bíblia não nos dá essas profecias para nos paralisar com medo. Ela nos dá essas profecias para que quando as coisas acontecerem, a nossa fé seja fortalecida. Jesus disse em João 14:29, disse-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Deus sabia, Deus sabe, e Deus está no controle. Mas há um aviso aqui que não podemos ignorar. Se as profecias do Apocalipse estão se cumprindo, se o Eufrates está secando exatamente como foi escrito, então o que mais está por vir? O arrebatamento, o julgamento, a volta de Cristo. E a pergunta que cada um de nós precisa responder não é quando o Eufrates vai secar completamente. A pergunta é, quando Jesus voltar, você vai estar pronto? Mateus 24:44 diz, por isso ficai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não pensais. Não a hora que os profetas do YouTube disseram, não na data que o pastor calculou, a hora em que não pensais. O rio Eufrates está secando. Os reis do Oriente estão se levantando. As alianças que a Bíblia descreveu estão se formando diante dos nossos olhos. Isso não é motivo para pânico, é motivo para urgência. Urgência na sua fé, urgência na sua oração, urgência em compartilhar o Evangelho com as pessoas que você ama. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não tinha visto antes, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque o tempo está se esgotando. Não como metáfora, literalmente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando as profecias que estão se cumprindo agora, em 2026. Até o próximo vídeo. E que Deus te guarde.